Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, né? A nossa penúltima aula na modalidade EAD. Na semana que vem a gente vai estar trabalhando com avaliação e aí a gente encerra esse semestre, né? Assim como das outras vezes, deixa eu puxar para cá, porque aí eu fico olhando melhor. Quando der, eu coloco aqui, porque aí eu fico olhando para a câmera, senão ficou torta. Bom, queria agradecer vocês a paciência, a participação nas aulas nessa modalidade. Queria muito dizer que eu fiquei muito feliz com o desempenho de vocês, com vocês postando, com os textos bem redigidos, que realmente você via que estavam fundamentados nos textos de base, alguns fazendo relações com outras leituras que vocês têm anteriormente, e até mesmo no próprio mestrado. Então, eu quero, assim, dizer que foi excelente a forma como eu percebi que vocês têm se dedicado. Assim como nas outras atividades, eu solicito que vocês se atentem, né, à data da qual vocês estão visualizando essa videoaula, para vocês poderem estar aí acompanhando, né, de que forma a videoaula está sendo desenvolvida, a temática, lendo o texto base, lembrando que vocês têm aí a avaliação para responder e o fórum. Não percam, por favor, o tempo e o prazo que vocês precisam, né, para poder respondê-lo. Isso é fundamental para que vocês possam ter a nota e continuar desempenhando com excelência como vocês têm desempenhado aí as atividades, né? Então, assim, parabéns pela forma como vocês têm participado, né? Eu fico muito feliz em verificar como vocês têm participado e desenvolvido aí as atividades. Gente, por favor, como são a penúltima aula e a última, vocês terão um prazo menor para responder. Então, fiquem muito atentos para vocês não estarem mandando a resposta posterior a esse prazo, porque se vocês respondem, né, posterior a esse prazo, eu não consigo mais lançar a nota de vocês dentro desse prazo, tá certo? Eu trago esse tema do design instrucional educacional, né, como uma pergunta, para a gente poder estar trabalhando e muito focada no que a gente vivenciou nesse semestre, muito ocasionado pela questão da pandemia, né? Os alunos sabem que eu tenho aí uma defesa, uma arguição para defender as questões da EAD. Eu acredito de fato que a EAD ela é importante, não muitas vezes como tem sido trabalhada em algumas instituições, mas pelas possibilidades que ela abre para que a gente possa aprender e a refletir, né? Então, o que eu queria estar colocando aqui para vocês é que essa aula tem o intuito de levá-los para uma reflexão maior, né, do designer instrucional ou educacional, como a gente vai conversar, para que vocês possam estar aí realmente mais seguros quando a gente estiver falando das questões da EAD. Por quê? Porque muitos de vocês aí estão se formando, né, vão defender o mestrado de vocês, é o caminho inicial para vocês poderem adentrarem, né, para dar aula numa instituição de ensino superior. Quando vocês entram para lecionar numa escola de ensino superior, a EAD ela está ganhando espaço cada vez mais, e aí vocês terão a possibilidade de muitas vezes entrar numa instituição, inicialmente como um tutor, ou como um professor de EAD e tudo mais. Como a nossa aula, ela pensa a metodologia do ensino superior, eu queria estar trabalhando com vocês uma reflexão mais aprofundada, né? De como a gente pode pensar a questão aí do design instrucional ou educacional, de como a gente está pensando a EAD, quais são os métodos, os conteúdos que a gente pode disponibilizar e como a gente pode disponibilizar. Porque a ideia dessa aula é realmente levá-los a uma reflexão
como eu pedi aí na aula para vocês montarem uma apresentação, né, como se vocês estivessem pensando numa aula em AD. A ideia é justamente que vocês pensem numa aula no formato de EAD, por quê? Para que vocês possam estar se preparando para o mercado, sendo que muitas vezes as instituições estão aumentando e ampliando os cursos de EAD, né? Hoje a gente sabe que a EAD ela está ganhando força no nosso país. Por conta da pandemia, a gente conseguiu tá finalizando o semestre. A gente está na nossa penúltima aula, né? E assim, a gente não teria conseguido finalizar esse semestre de forma positiva e profícua se nós não tivéssemos a possibilidade da aula EAD, uma vez que a gente tem que realmente estar afastado presencialmente um do outro e estar sempre pensando como vai ser, né? Depois que passar esse momento de pandemia. Porque uma das coisas que eu tenho refletido muito é que a pandemia obrigou as instituições de vários níveis a pensar a modalidade EAD e obrigou principalmente alguns professores a migrarem para a EAD. Existe um humorista que eu gosto muito, que ele chama Diogo Almeida, né, que ele faz toda uma brincadeira em cima da vida de professor, e por conta disso ele tem aí gravado alguns vídeos que é a professora Marli gravando, né, na modalidade EAD, e como ela faz, a dificuldade que ela tem para gravar, a dificuldade que ela tem para subir o material no YouTube, a dificuldade que ela tem de compartilhar. Por quê? Porque a gente, obviamente, não teve uma formação onde a gente foi direcionado para pensar a questão da EAD. Pelo contrário, né, a gente teve aí um ensino, principalmente dos mais velhos, quase todo no presencial. Aí a modalidade EAD vem crescendo, né, visivelmente, o que permite que a gente repense aí as questões da nossa prática da aula e como a gente tem pensado tudo isso, né? Então, a ideia dessa aula é justamente abrir um espaço para que a gente verifique como seria a gente estar pensando, né, e se preparando para a EAD. Porque é fundamental que o aluno entenda que ele, ao entrar, né, emergir nesse ambiente, nesse espaço da EAD, ele vai ter que ter uma nova forma de pensar o conteúdo, pensar suas próprias metodologias, e por nós pensarmos, né, nessa aula, metodologia do ensino superior, eu achei pertinente trazer essa temática. Então, nesse curso, diferentemente do que foi o semestre passado, eu incluí 3 novas temáticas, até porque, como a aula não foi presencial, a gente teve mais tempo, né? Porque quando as aulas são presenciais, tem muita discussão, tem muita apresentação. Então, embora sejam 3 horas mais até a nossa aula ali, né? Eu não consigo ter vocês o tempo todo, no sentido de poder trazer tantas temáticas. E dessa vez eu consegui trazer as questões socioemocionais, que estão sendo evidenciadas pelo BNCC, né? O currículo socioemocional, também evidenciado pelo BNCC, e trazer para vocês a questão do design instrucional, que vem justamente para pensar, né, aí a forma como a gente estaria pensando a educação à distância. Então, a ideia é que a gente possa se aprofundar sobre temas que estão sendo super discutidos, amplamente discutidos, que devem fazer parte da nossa formação, que a gente pense e desenvolva metodologias do ensino superior, mas refletindo também em temas que possam nos auxiliar na nossa formação e que nos permitam aí, de alguma forma, ampliar e mudar a nossa prática. Então, a ideia do designer instrucional é a ideia de que, como eu sempre brinco, né, de que é uma provocação
que permite que vocês pensem e reflitam, né, sobre como vocês estariam entendendo design instrucional para uma primeira, segunda, ou sei lá, terceira leitura, mais um momento de refletir sobre esse novo momento e sobre as potencialidades e tudo que ele traz, né, junto da qual ele colabora e pensa. Eu acho que hoje, né, está muito marcada a fala do Tiago para mim, Tiago Esteves, sobre a dificuldade que foi, a sobrecarga, na verdade, não seria a palavra dificuldade, mas a sobrecarga que foi trabalhar nesse semestre com a EAD, tendo que fazer o mestrado também, e uma das coisas que ele sempre pontuou, que as nossas discussões, que são extremamente profícuas e que ocorrem na sala de aula, hoje a gente leva aí para uma discussão online, e que, embora, né, vocês participem muito, ele sente a falta da presença. Mas a ideia é que a gente possa trabalhar com textos que nos possibilitem pensar uma mudança da nossa metodologia, dependendo do espaço com qual que a gente, da modalidade a qual a gente está trabalhando, né? Nesse caso, modalidade presencial ou modalidade EAD, e que permita com que eu entenda o que está sendo dito, né? De como estão sendo pensadas essas questões. Bom, então eu começo essa aula levando vocês a refletir se a gente fala em designer instrucional ou educacional, né? E aí a gente pode se perguntar, nossa, professora, mas o que é isso, né? O designer instrucional, o designer... Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver, peraí. Foi. Vou pegar aqui, novamente. Vou tentar deixar... Não dá, peraí. Aqui deu. Mais próximo possível, né? Porque eu acabo olhando para a câmera aqui. A ideia, né, que nós trazemos nessa aula, que nossa proposta, eu defendo a ideia, né, e o conceito do designer educacional. Vão ter autores que defendem o designer instrucional, enquanto outros vão defender o conceito, né, do designer educacional. Eu concordo, particularmente, com a ideia do designer educacional, para representar um modelo pedagógico alternativo, ou seja, é um modelo pedagógico que explora teoria e prática, incluindo planejamento, elaboração e desenvolvimento de projetos pedagógicos, materiais educacionais, ambientes colaborativos, atividades interativas, modelo de avaliação para o processo de ensino-aprendizagem. O que a gente traz nessa proposta, né? É toda a estrutura de como a EAD é pensada e das suas potencialidades. Então, aqui, quando a gente está falando do designer educacional, é realmente de como a ferramenta ali, não seria o AVA, né? Mas como o espaço é pensado para que possa desenvolver os seus projetos, as suas interações, e que cada professor, quando adentra nesse espaço aí educacional, o que ele pode fazer, como ele pode pensar suas aulas, como ele pode explorar os temas dos quais ele tem trazido e tudo mais. Bom, então a gente tem aqui, ó, designer instrucional ou designer educacional. Ressaltamos que distintos autores, como por exemplo Pereira, Gomes Zolox, Teles, defendem a expressão designer educacional, por ser mais abrangente e necessita menos justificativas, enquanto que o designer instrucional carrega a ideia de ser considerado uma mera transmissão de conhecimento, derivada do vocábulo instrução. Gente, o designer educacional, né, como é montada essa estrutura toda da EAD, ele vem com o intuito de possibilitar realmente um espaço, né, educativo, não apenas ser instrutivo, né, porque às vezes a gente observa quando a gente trabalha em alguns lugares que existe ali um espaço que é instrutivo, você só coloca ali e você não tem
possibilidades de uma melhor interação de como pensar esse designer educacional para que ele possa realmente possibilitar uma aprendizagem. Então, a gente, quando pensa em designer educacional, eu não estou pensando em instruir, mas eu estou pensando em um espaço de aprendizagem, de realmente, né, de um espaço realmente educativo, que faz toda a diferença de pensar o que é um designer educacional de um designer instrucional. Então, assim, vocês vão ver que tem alguns autores que optam por dizer sobre o designer instrucional, enquanto outros autores optam por dizer o designer educacional. E eu trago aqui, mostrando para vocês qual a diferença de cada um deles, né? Como cada um deles vai estar aí pensando e organizando cada um dos seus espaços e as suas definições conceituais, para poder justificar como cada um organiza esse pensamento e esse vocabulário tudo, certo? Então, é bem interessante quando a gente observa essa diferenciação conceitual, porque ela não é só uma diferenciação conceitual vazia, mas ela traz em si realmente uma ideia de diferenciar o que é instruir daquilo que é educar, né? Então, trazendo aí o conceito de educação de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente do que apenas pensar na questão de instruir. Bom, deixa eu mudando sempre a minha câmera aqui, pronto. Bom, atividades do designer educacional. A gente traz aí que o designer educacional é uma profissão, né? Ele tem aí um espaço na universidade, em empresas que permitem que ele faça o quê? O que é realmente um designer educacional? É uma profissão que possibilita ele implementar a execução do projeto pedagógico instrucional. Então, de que forma que ele implementa, pensa e executa esse projeto da instituição, né, instrucional, porque ele traz aí a ideia da instituição, mas ele também instrui aos alunos de como ele deve agir nesse espaço, quando ele entra aí na plataforma de EAD de uma instituição. Então, o designer educacional, ele pensa o desenho realmente dessa plataforma e quais as potencialidades e formas como elas podem estar sendo desenhadas para que possa levar o usuário, a gente está chamando nesse caso o usuário discente, aluno, né, para que ele possa poder trabalhar e aprender aí dentro desse espaço. O que é importante a gente pensar é que o designer educacional, ele também tem que pensar, né, tanto na ação, na proposta do professor, quanto na ação e na proposta do usuário, né, do aluno. Então, ele tem essas duas vertentes aí, que são duas exigências que pedem e exigem do aluno uma forma de pensar e refletir. Então, é sempre isso, implementar a execução do projeto instrucional, que é o instruir e levar o outro a entender o que essa instituição está possibilitando ali naquele espaço digital, nessa plataforma, como ele vai levar o outro a acessar determinados conhecimentos e aprender, avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico instrucional, porque geralmente os designers educacional, eles fazem o quê? Eles veem o projeto pedagógico e de que forma eles estão sendo desenvolvidos nesse espaço, né, digital. Gente, é importante pensar que o espaço digital, ele não é um espaço divorciado do presencial. Ele também segue as regras do projeto pedagógico, ele também tem etapas e desafios, que eu considero, né, o maior desafio é tornar aquela plataforma do designer educacional, é tornar aquela plataforma interessante para que o aluno possa vir a aprender, né? Ele também visualiza e pensa a questão do trabalho coletivo, né? Como que a gente faz para
que o coletivo possa interagir ali naquele espaço, aprender a dialogar. Ele também pensa a coordenação e a reconstrução do projeto pedagógico instrucional. Como eu falei em cima, né? Para o designer educacional, para ele pensar essa plataforma, como ele vai pensar esses desafios, ele tem que entender qual é o projeto pedagógico da instituição ou do curso e de que forma ele vai estar reconstruindo e colocando de forma profícua que esse projeto pedagógico seja, não gosto dessa palavra, né, transposto, porque não é ideia de transpor, porque transpor parece que a gente pega exatamente como está e leva para um outro espaço. Não é ideia de transpor nesse sentido, mas de reorganizar e readequar de forma interessante, objetiva, esse projeto pedagógico e instrucional, ok? Então, aqui, elaborar o projeto instrucional, muitas vezes ele pensa isso, desenvolver um projeto pedagógico instrucional, promover a formação contínua dos profissionais e demonstrar competências pessoais. Gente, quando a gente está num ambiente, né, de EAD, de plataformas digitais, ele tem que ser muito claro para que o usuário, na hora que esteja fazendo, ele consiga entender o que ele tem que fazer com bastante facilidade. Então, quando você dá visualidade, né, para essa ferramenta, para esse espaço, você consegue cumprir aquilo que você precisa, que é fazer com que tudo tenha o seu caminho e dê muito certo, né? Bom, aí eu trago aqui uma imagem retirada da internet, que eu acho bem bacana, que eu acho que ela retrata bem tudo que o designer institucional tem que pensar. E nós, como professores, quando a gente entra numa plataforma, a gente pode verificar se isso tudo está acontecendo num ambiente digital, se tudo isso pode ser utilizado, pode ser pensado, pode ser explorado, pode ser fundamentado. Então, a gente tem aqui uma experimentação, né? Como eu experimento estar nesse ambiente digital. Toda vez que a gente adentra no ambiente digital, a gente leva um tempo. Um tempo para entender, um tempo para observar, um tempo para refletir, até para se questionar de como tudo isso vai acontecendo, né? Então, a gente primeiro entra e começa a explorar. Aí você vai ali entendendo como é que acontece, certo? Aí você vai para uma experimentação. Dessa experimentação, você vai fazendo o quê? Você vai definindo, você vai falar, isso é isso, isso é isso, porque você precisa de um espaço lógico, né? Nosso cérebro, ele é muito maravilhoso no sentido de que toda vez que a gente se vê diante de um novo desafio, ou de um novo conhecimento, ou de uma nova tecnologia, a gente primeiro precisa explorar, a gente toca, a gente vai entendendo, né? Então a gente explora e vai experimentando para definir os conceitos de como eles vão se dando, né? E aí você vai dando aqui a ideia da ideação, a ideia junto com a ação, como é que você vai fazendo nesse processo de pensar a ideia junto com a ação e prototipando, né, que é a prototipação de como que você vai utilizando para poder alcançar aí um resultado. E aí a gente brinca aqui da ideia de que o aluno, né, e o usuário comece a amar a plataforma, porque é tão fácil, é tão intuitiva que ele permite com que ele saia exitoso, né, nesse momento. Então, a gente tem aqui, está um pouco apagadinho, né, mas a ideia de tudo que envolve a designer educacional. Bom, então cabe ao profissional do designer educacional analisar, né, a competência a ser melhorada dentro dessa plataforma,
o público-alvo. Gente, é super importante. Quando eu entro, né, numa plataforma, não vou aqui falar, né, por conta da escola, da faculdade, do ambiente AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem, nesse espaço. Então, eu tenho que pensar quem é o meu público-alvo. Ah, é alunos. Ok, tudo bem que são alunos. Qual a faixa etária, qual o público, A, B, C, isso tudo altera, né, na hora de se conectar com a internet. Quanto essa pessoa tem de conexão, e aqui quais são os objetivos da aprendizagem. Gente, todas as vezes que a gente coloca ali um conteúdo, né, na plataforma, no AVA, ele tem que obrigatoriamente ter objetivos de levar o aluno a uma aprendizagem. E aí que tá, quais são esses objetivos e como eles se organizam, né? Aí eu tenho que planejar, então eu analiso esses passos primeiro, né? Então, o designer educacional que desenha e pensa a plataforma, ele pensa tudo isso. Só que nós, como professores, por que eu estou trazendo essa aula? Porque quando a gente entra no ambiente virtual, a gente tem que entender ou buscar entender como o designer educacional pensou aquela ferramenta. Porque a partir de como ele pensou, de como ele estruturou, que eu vou entender as potencialidades que existem ou as limitações que existem para eu pensar minha aula. Então, eu brinco sempre que a importância da gente ser um professor, que a gente tem que ter um pouquinho de formação de designer educacional, no sentido de pensar quais são as exigências na formação de um designer educacional, para que a gente entre nesse ambiente e entenda tudo que eu posso fazer ou não, porque eu penso e tenho a possibilidade de entender como um designer educacional é formado e quais são as exigências desse profissional. Né? Então, aqui, ó, planejar a análise. Como, deixa eu ver aqui, peraí, desculpa. Como entenderemos os resultados encontrados na fase anterior, né? Então, assim, como eu analiso e como que eu vou planejar para que a cada fase seja um desafio, seja importante e significativo para o aluno, porque o que é importante as pessoas entenderem que a ideia do digital não é só eu ir lá e colocar para o aluno uma informação, não, mas é colocar essa informação levando o meu aluno a uma aprendizagem, né? O desenvolvimento, como com o planejamento, né? O desempenho detalhado do planejamento. O que eu vou fazer, como eu vou organizar, como eu vou pensar. Uma das coisas que eu queria pontuar para vocês, e eu acho que todos vocês têm sentido isso, é que embora muitas pessoas, né, acreditem que o ambiente virtual é mais fácil, porque eu não tenho que ir para lá, para a escola, eu não tenho que sair de casa, as pessoas ignoram, né, que para que eu possa ser exitoso, eu tenho que entender como que essa plataforma da qual a instituição que eu faço parte funciona, quais são as potencialidades, como eu preciso analisar e entender como ela funciona, como eu vou planejar, de que forma o meu planejamento vai ser execuível, né, nessa AVA, nesse ambiente virtual de aprendizagem, de que forma que eu vou implementar e vou colocar tudo isso, né, porque quem implementa, obviamente, é o designer digital, mas como ele implementou e o que eu posso fazer a partir do que essa ferramenta, esse espaço digital me permite, né? Porque se a gente observar, se vocês forem, e com certeza vocês já viram, nós temos diferentes plataformas. Cada instituição tem ali a sua forma de trabalhar, uns com diferente. Eu já trabalhei em diferentes instituições e cada uma tem a sua. Você leva um tempo para entender. Mas quando eu trabalho, a minha primeira preocupação é olhar para essa estrutura e me colocar no lugar do designer educacional e tentar entender como ele pensou esse designer educacional, como ele desenhou e quais as possibilidades que ele permite para que eu possa trabalhar, né? Então, aqui, ó, executando o desenvolvimento. É necessário que alguém ajuste na ação, né, educacional, como que eu vou implementando e desenvolvendo isso. Avaliar como é que nós conseguimos
Quais são os resultados? Gente, a questão da avaliação é fundamental de pensar. A próxima aula é a avaliação. A avaliação no ambiente virtual, como que ela pode ocorrer? De que formas eu posso fazer com que eu verifique se meu aluno acompanhou, se meu aluno participou, de que forma eu vou conseguir compreender e avaliar, né, os resultados. E aqui acompanhar se houve uma aprendizagem, né, qual é o público-alvo e o que realmente ele aprendeu. Gente, se eu não sei quem é o público-alvo, eu não sei o que realmente ele aprendeu, mas eu posso partir, talvez, de uma ilusão, né, de que a pessoa que faz um curso online, eu acredito, sinceramente, isso é a minha opinião, que realmente ele vai ter uma aprendizagem muito significativa. Num outro contexto, diferente do que seria no ambiente presencial, aqui nem pontuando melhor ou pior, não é esse intuito, mas dizendo que foi num outro espaço, de uma outra forma, né? Mas que possibilitou uma aprendizagem. Eu mesma, o meu curso, eu falo para todo mundo, eu fiz pedagogia em AD. E o meu intuito de fazer pedagogia em AD, eu já trabalhava com EAD, falei, como é que eu posso falar de uma coisa que eu nunca fiz, de um curso que eu nunca fiz? E foi quando eu fui fazer. Aí eu também tive que entender a plataforma, né, da minha instituição, ou seja, o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Foi nesse momento que eu entendi que eu tinha que estudar sobre designer educacional para poder tentar entender como um profissional que desenvolve, né, esse ambiente virtual de aprendizagem, pensa o que é esperado dele, e a gente tem aqui tudo que é esperado. Então, assim, quando a gente entra, se a gente já tem essas concepções, se torna bem mais fácil quando a gente vai ali pensando nas questões do designer educacional, né? Então, a gente tem aqui o IBSTPI, tá certo? Que propõe 5 domínios gerais para as atividades do designer instrucional. Primeiro, que é fundamentos profissionais. Ele tem que entender quais são os fundamentos desse profissional, porque o designer instrucional é uma profissão. Hoje, que cresce muito, existem vários cursos de formação do designer instrucional, que é justamente o desafio de pensar esse desenvolvimento aí da plataforma, de quais são as suas potencialidades e tudo mais. É realmente o desenho, né? Aí pensar que o planejamento, né, e a análise de como vai ser desenvolvido, o designer e o desenvolvimento, a avaliação e a implementação e a gestão, né? De que forma vai ser gerido, vai ser reorganizado, vai ser posto para funcionar e tudo mais. Bom, vou puxar para cá. Isso. Então, a gente tem aqui. Nossa proposta de designer não envolve o conceito de conteúdos e atividades totalmente pré-fabricados, com a intervenção restrita do designer após o trabalho do conteudista e antes do tutor. A gente sabe, gente, que quando a gente tem o designer instrucional, vai existir uma pessoa que vai desenvolver o conteúdo para ser posto ali e o tutor que vai manejar, né? A gente sabe que hoje em dia tem muitos concursos aí de professor tutor e esse é o intuito também dessa aula, de fazer com que vocês comecem a adentrar nesses conceitos aí de concepção do que o designer instrucional faz e como eles vão pensando a questão do conteúdo e do tutor, né? Porque tem aí um designer instrucional que ele pensa o designer, né? O desenho. Mas alguém coloca o conteúdo e o tutor para poder ali pensar. Então, aqui, peraí, continuando com o texto anterior, né? Ao contrário do design instrucional, que praticamente ignora a figura do professor. O designer educacional inclui o professor em todo o processo do designer, porque todo designer educacional, ele vai pensar o quê? Como professor, ele vai estar fazendo parte ali daquela plataforma para poder utilizar de forma
a potencializar tudo aquilo que ele está trazendo ali, né? Então, aqui, ó, o designer educacional. Gente, as pessoas falam designer instrucional e designer educacional. Eu fui falando porque eu já tinha assumido no começo dessa aula que eu defendo a ideia do designer educacional. Então, eu fui trazendo tudo isso com a concepção, desculpa, do designer educacional. Mesmo quando eu falava designer instrucional, lá é para mim pensando designer educacional, que inclui o professor em todo o processo do designer, tanto que o autor, quanto como uma figura que participa do processo de ensino e aprendizagem desde o ensino. Gente, obviamente que em muitos momentos, né, o professor, ele é o autor aí, né, no sentido de que ele busca o material, ele formula as questões, as perguntas, e isso é importante para a gente entender qual é o papel desse professor aí, né? Porque a gente vai ouvir falar uma coisa, tem um livro, né, da professora Marilene Garcia, que ela chama de curadoria educacional. O que é o curador educacional? Somos nós, nós que vamos lá e selecionamos o material e dizemos esse sim, esse não, fazemos uma leitura prévia para uma seleção do que os nossos alunos vão ler, né? Porque quando a gente trabalha num sistema totalmente digital e a gente tem alguns textos para disponibilizar e tudo mais, existe uma pré-seleção, uma pesquisa aí no ambiente digital daquilo que sim nós vamos trabalhar, daquilo que nós não vamos trabalhar, né? Então, é uma ideia da curadoria educacional. Tem um livro sobre isso. Se alguém se interessar, é bem bacana, bem interessante para a gente poder pensar isso. Só um minutinho, gente. Bom, então, deixa eu pegar aqui. Que a gente vai refletir, né? A partir de Otto Peters, que sugere que a pós-modernidade, pensando aqui a tecnologia, exige a reunião de diferentes tarefas em uma única figura, a do professor, né? Que muitas vezes ele tem que pensar o designer, a plataforma, seu tutor e o autor de seus próprios cursos, né? Então, ele está ali tutoriando, como eu fiz com vocês, eu mesmo que vejo se vocês postaram as atividades, eu mesmo corrijo, eu mesmo dou a nota, eu mesmo respondo. Então, eu fiz esse papel aqui, né? Eu entendi como que era o designer da plataforma da Unib, eu sou a tutora, porque eu fico ali verificando se vocês estão acompanhando, se vocês estão entrando, se vocês estão postando, e eu sou a autora, né? Porque eu monto o PowerPoint, eu monto as aulas, eu seleciono o texto, então isso fica tudo aí a meu critério. O professor e o designer educacional podem ser a mesma pessoa. Não há necessidade de serem pessoas distintas, né? Mesmo que eu não tenha aí Tem alguns que têm a formação, outros não. Mas aqui eu estou realmente pontuando que existe hoje um espaço para pensar essa plataforma numa formação. Aqui, ó. O designer educacional utiliza, né? Dentro dessa plataforma AVA, que é AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, todas as vezes que eu estiver falando em AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Dentro do AVA, eu posso trabalhar com games, com objetos de aprendizagem flexíveis, com professores autores, com atividades de interação, com sujeitos de aprendizagem e com redes. Né? Aí, o redes, eu poderia pensar numa atividade no WhatsApp, numa atividade no Face, realmente utilizando a rede, né, para poder trazer vocês para uma outra atividade que também fosse significativa. Bom, aí eu tenho aqui atividades construídas colaborativamente e durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, como essas atividades podem estar sendo construídas aqui de forma colaborativa, né, durante esse processo de aprendizagem, como eu posso desenvolver projetos com vocês,
como esses portfólios, né, esses múltiplos critérios de avaliação, porque veja só, quando eu trabalho numa plataforma AVA, eu posso ter múltiplos critérios de avaliação, como eu tenho tido com vocês, né? Quando a gente faz a live, eu vejo que cada um de vocês opta por seguir ou iniciar a sua fala, porque eu converso com vocês individualmente, porque graças a Deus aí, a gente dá aula no mestrado, a gente tem menos alunos, então a gente tem essa condição de estar trabalhando com vocês bastante aí, pensando, né, individualmente. Quando eu começo a conversar com vocês sobre as dificuldades, como é que vocês entenderam o texto, então a gente observa que cada um parte de iniciar a fala de uma forma, né? Cada um, uns começam pensando no texto, outros começam a falar do material, da plataforma. Então eu tenho diferentes critérios aqui para avaliar a participação de vocês, a interação, como é que cada um está aí se comportando e entendendo essa avaliação, né? De que forma, né, o professor se inclui no designer, de que forma ele entende esse designer para potencializar aquilo que ele está pensando e de que forma essa docência, né, se dá no AVA, de que forma ele pode utilizar aquele espaço de forma realmente significativa. Por exemplo, vocês lembram que eu mandei para vocês um texto por e-mail, porque tinha aulas que eu queria postar 2 textos e não dava para postar um texto em PDF, dava para postar uma URL. Eu não queria postar o URL, eu queria mandar o texto em PDF para vocês poderem fazer a comparação. Então, era uma aula que tinha 2 textos bases, o 1 e o 2. A própria designer da plataforma, do AVA, não me permitia fazer isso. Então, eu tive que postar o texto 1 e enviar o texto 2 para leitura, referenciando o texto 2 de qual aula era para vocês poderem entender e fazer aí a leitura comparativa e até o cotejo entre essas 2 obras para vocês poderem compreender, né? Aí a gente tem aqui, né, esse processo aí de pensar esse espaço, o AVA e como o designer pensa. A empatia, de você se colocar no lugar do outro. Quando a gente trabalha com a plataforma digital, a gente tem que se colocar no lugar do outro e verificar essa questão da usabilidade. Como é fácil, é possível, é rápido. A definição, né? O que vem ali para vocês poderem trabalhar. A ideação. Quando você entende qual ação que você pode ter. A prototipação, né? De que forma foi pensado esse espaço. O feedback, o quanto é fácil ou não para um professor dar um feedback para o aluno e o quanto às vezes é difícil. Realmente esse feedback permite uma reflexão, uma empatia. Então a gente vai pensando aqui nesse processo, né, contínuo aí de pensar a questão e o espaço, né, do designer educacional. Aqui, ó. Designer instrucional. Gente, quando eu falo designer instrucional, na verdade, estou falando de designer educacional, tá? Vocês desculpem. No começo, eu já fiz aí a opção por optar pelo conceito do designer educacional. Então, às vezes, eu coloquei aí instrucional, mas eu parto da concepção do designer educacional, que é muito mais amplo no sentido de que permite pensar que ele não é só uma instrução para o aluno, mas ele permite uma educação, uma aprendizagem, um aprofundamento. Então, ainda que eu fale designer instrucional, designer educacional, e a minha concepção é de designer educacional, porque eu penso mais do que só um espaço de instrução, mas um espaço que permite uma educação, uma aprendizagem e tudo mais. Então, eu tenho aqui nos planos de ensino e de aula, eu tenho aqui os objetivos de aprendizagem fixos e rígidos, né? Os conteudistas, porque existem pessoas que são contratadas para desenvolver os conteúdos nesse espaço aí digital, no AVA, o conteúdo que é passado para vocês, quais são os objetivos de aprendizagem e os repertórios, né? O que eles trazem para que a gente possa
realmente está aprendendo, realmente está entendendo com cada um deles. Então, todo design instrucional tem que pensar tudo isso. Nesse primeiro momento, se a gente for estar pensando aqui na nossa aula, né, eu sou conteudista, porque eu seleciono os conteúdos, eu escrevo os conteúdos, mas tem cursos que vocês vão fazer, que quando vocês vão acessar, alguém foi pago para fazer e disponibilizar ali. Então, o professor muitas vezes entra, já tem ali o conteúdo, e ele vai ter que aprender a entender que conteúdo que é para poder ensinar para os alunos, é meio que padrão. Então, existem propostas aí que são muitas possibilidades, né? Que a gente vê acontecendo aí quando a gente pensa e fala sobre EAD, né? Bom, atividades prontas, testes de múltipla escolha, banco de questões, rubricas definidas em linhas e colunas matrizes, desabilita as funções do professor e tutoria, né? O professor, muitas vezes, gente, como eu falei, né? Tem instituições que trazem o professor e o professor tutor, com essa distinção. E eu não gosto muito dessa distinção, não, particularmente, né? Porque eu acho que um professor, ele é um tutor e o tutor, ele é um professor. Eu não gosto dessa diferenciação e dessa categorização como se um eliminasse o outro, né? Eu acho que toda vez que a gente está falando aí em ambiente digital, eu estou tutoriando, porque eu estou acompanhando aí o processo. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um curso numa instituição de graduação, com muitos alunos, o professor ele não tem condições de fazer toda a correção, de poder estar respondendo tudo para os alunos. E aí vem o professor tutor, né? Mas não deixa de ser um professor que está acompanhando e entendendo aí, fazendo parte do processo, que espera-se, né? Espera-se que tenha acompanhado a aula do professor, que tenha entendido o que o professor quer, para que possa avançar, né? Então, como muitas vezes nesses cursos de EAD, isso estou falando pela minha própria experiência, na instituição que eu fiz a pedagogia, eram muitos alunos. Então, existe aí os professores tutores que ficam responsáveis só para fazer as correções, né? E aí, uma vez eu lembro que eu tive um problema com uma resposta minha, porque a minha resposta, ela foi todinha fundamentada na videoaula, porque o professor não falava se eu tinha que me basear no texto base ou na videoaula. E aí a tutora, ou tutor, não sei, né, que respondeu, tinha me dado uma resposta, tinha falado que minha resposta não estava completa. E aí quando eu recorri, eu mostrei que na videoaula a professora tinha feito determinados comentários que fundamentavam a minha resposta, né? Então é importante a gente pensar que quando a gente está no espaço online, o aluno ele tem ali gravado, né, pela teleaula, pela videoaula. Na verdade eu tinha teleaula, que a professora ia presencialmente para a faculdade e a aula acontecia ao vivo, né? E a gente também estava nos polos para poder assistir a aula. Não era videoaula gravada. Ela era gravada posteriormente, mas a gente tinha que estar presencialmente no polo para assistir, né? Aqui, a ideia que como a gente pensa, né? A ideia do designer educacional. A gente vai parar de falar designer instrucional, porque eu não penso como sinônimos, mas eu penso que o design educacional é a ideia da formação. Como ele pensa esse quebra-cabeça desse espaço virtual de como pensar todas as potencialidades, né? De que forma a gente pode explorar aí todos os recursos. Eu lembro de uma experiência minha que foi bastante interessante. Quando eu fazia esse curso de pedagogia online, a gente tinha um grupo de WhatsApp. E uma das colegas falou assim, gente, eu fui postar agora e entrou uma atividade que a gente tem que fazer, que era um fórum. Exatamente como eu peço para vocês, que a pessoa tinha que postar uma atividade e que nós tínhamos que responder a atividade do outro. E aí tinha o professor tutor, né? E ele realmente verificava se nós tínhamos entrado e comentado a resposta do colega.
E isso eu achava que era muito interessante, porque me obrigava, além de postar a minha resposta, que era a minha subjetividade de como ler e entender o texto, me permitia, quando eu tinha que ler a resposta do outro, entender como o meu colega, que faz parte da mesma classe que eu, que leu o mesmo texto, desenvolveu a subjetividade dele, porque o texto ele parte de uma compreensão muito particular. Nós todos podemos ler o mesmo texto e nós vamos nos atentar, talvez, para aspectos que nos chamem mais atenção do que para o outro colega, porque a leitura ela sempre vai e nos salta aos olhos de alguma coisa que para nós parece ser mais interessante, né? Então, quando eu sou obrigada a ler a resposta do outro e a responder, eu tenho a possibilidade de ler uma resposta que não necessariamente seria a minha, mas que não deixa de estar correta a partir de uma outra perspectiva, o que me leva a aprender a perspectiva do outro, né, e a melhorar a minha. Então a gente tem aí, ó, a ideia da comunicação, como a comunicação ocorre no AVA, como as mídias e as tecnologias elas podem interagir quando eu trabalho com game, quando eu trabalho com outras plataformas. No caso de vocês, por exemplo, eu não postei vídeo para vocês assistirem, porque a gente teve uma orientação do que tinha que estar lá. Mas se fosse livre, por exemplo, eu teria postado vídeo para vocês responderem no fórum, não necessariamente teria que ser em texto, então teria ido com um diálogo com outras mídias, principalmente do YouTube, com música, com outras formas. Com o designer, né? Aqui com as teorias da aprendizagem, de que forma ele entende que essa aprendizagem vai ser significativa, muito da criatividade, de como explorar esse espaço, né? Gerenciar aqui esses projetos e como vai acontecer a avaliação. Eu acho que dentro disso, gente, o mais difícil aí realmente é pensar o espaço da avaliação, né? Avaliar só por aquilo que o aluno me respondeu, só por aquilo que o aluno participou. Às vezes eu acho que perde um pouco se não tiver o momento da interação da live, para a gente realmente poder dar voz para as pessoas. O problema é que às vezes quando o grupo é muito grande, a gente não consegue ter essa oportunidade. Mas o momento da live, eu acho que ele é fundamental para que a gente possa tanto falar quanto escutar o outro, né, a respeito daquilo que está sendo dito. Então, vamos lá. Aí é que tem as relações e as mediações, né, do processo ensino-aprendizado, né, quem, o que, quando, onde, por quê, como. Então, assim, o designer educacional, ele pensa tudo isso, né? Quem, o que ele vai aprender, quando, onde, por quê e como. Então, essas são perguntas chaves para a gente pensar no processo de ensino e aprendizagem. Aqui, gente, embora eu esteja trazendo bastante a questão do designer educacional, eu estou pensando aqui no processo de ensino-aprendizagem e a gente vai pensar na próxima aula a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Gente, eu fico torta se eu não ponho para cá, desculpa. E aí, como designer instrucional, que eu já falei que é educacional, não como sinônimos, mas como o designer educacional que vai além, é que quase todo o material pensa designer instrucional, tá bom? Que veio inicialmente com essa concepção e que hoje teve um avanço, né? Então, primeiro, os primeiros estudos eram realmente, se vocês forem pesquisar, como designer instrucional. Hoje as pessoas já pensam e falam designer educacional. E como os docentes com a produção da equipe, né? Uma equipe de produção pensa tudo isso. E esse contexto histórico, técnico, educacional. Porque nesse caso, por exemplo, assim, quando você está num ambiente virtual no AVA, às vezes tem o coordenador que entra para ver se você está fazendo avaliação, para verificar se você está cumprindo com as etapas. Então, de alguma forma, o professor também tem essa, não gosto de falar essa palavra vigiado, né? Mas também nem monitorado eu gosto. Mas ali de realmente verificar como está sendo desenvolvido o trabalho. Vamos optar por essa forma, né? Aí, deixa eu puxar aqui de novo. Isso, pronto. Então, aqui o coordenador do projeto, né, o designer instrucional, já falei que é educacional, o web designer, o ilustrador, o programador, o revisor de texto,
o revisor de qualidade, o coordenador de projetos. Aqui o designer instrucional, como os autores mesmo, de tudo que vai ser pensado para pensar no ambiente virtual. Então, se a gente observar que um ambiente virtual, ele exige todos esses profissionais ali pensando em relação e em diálogo para a gente poder pensar num bom desenvolvimento, né, de um espaço. Então, a gente traz aqui, né, o modelo do designer educacional na prática. Então, esse modelinho que permite para vocês aí tentarem entender, né, como que o designer ele vai estar pensando. Então, essa investigação, do que ele investiga nesse espaço, como que ele pensa o desenho, de que forma ocorre a execução, né, dos objetivos, de que forma é implementado e de que forma ocorre a avaliação. Vocês estão vendo que eu estou chamando um pouco de atenção para a avaliação, porque a avaliação que eu vou trazer na próxima aula, não é, obviamente que não é só da avaliação da EAD, mas é de pensar a questão da avaliação, como a gente vai pensar a avaliação na escola e quanto ela é de fato, né, positiva. Eu não gosto de falar a palavra positiva, então vamos pensar assim, quanto ela é realmente real no sentido de possibilitar que as pessoas mostrem o seu potencial a partir de uma avaliação, porque eu acho que a avaliação acaba sendo tão complicada, porque em geral a gente vê que a avaliação ela sempre é escrita, né? E se a gente for pensar no que Vygotsky fala, tem pessoas que têm o canal do auditivo, do visual, do sinestésico, como esses outros canais de aprendizagem, que é como a pessoa aprende, são trabalhados se a avaliação é só escrita, né? Bom, isso vai ficar para a próxima aula, mas para poder estar chamando a atenção sobre isso, né? Deixa eu puxar aqui. Pronto. Como utilizar os objetivos de aprendizagem, né, no designer educacional. Então, assim, como que eu crio projetos com objetivos que sejam flexíveis, não engessados e que não sejam rígidos. Porque a ideia do designer educacional, né, é aquele espaço do ambiente virtual que permite a flexibilidade. Porque se ele é muito rígido, ele não dá opção de mudança, de transformação. De que forma, né, eu alinho, né, de forma profícua os objetivos, o ensino e a avaliação. De que forma eu consigo pensar nesses três em relação e realmente positivamente, né? Positivamente no sentido de que me permita ter os resultados reais, né? Porque quando a gente também pensa o seguinte, né? Fazer uma avaliação em EAD, muitos me diziam assim, como é que você sabe se foi o aluno mesmo que fez? Se não foi outra pessoa? Eu quero acreditar que foi ele. Se ele está ali fazendo o curso, né? Eu quero acreditar que foi ele. Pode ter pedido uma ajuda, pode ter lido outras coisas, mas prefiro acreditar que foi ele. Tanto que em alguns cursos hoje, né, principalmente de inglês, para você fazer a prova, você tem até que colocar ali a sua impressão digital, foto, RG, é tudo ali comprovado para fazer. Os objetivos da aprendizagem devem estabelecer um alinhamento entre as atividades, estratégias de ensino, critérios e instrumentos de avaliação. Então, é muito importante a gente pensar os objetivos da aprendizagem, que vão estabelecer um alinhamento entre as atividades, as estratégias de ensino, os critérios e o instrumento que vai ser utilizado para avaliar, né? Aí a gente tem aqui que o designer educacional deve propor um ambiente com múltiplos objetivos. Isso eu acho muito interessante do ambiente virtual, porque conforme a gente sabe explorar o AVA, a gente pode de fato trabalhar com múltiplos objetivos e levar o aluno a trabalhar essa multiplicidade que ele tem de responder e de ser avaliado de outras formas que não só aquela forma por escrito, mas por outras formas, né, que vão sendo observadas pelo professor. Mais ou menos livres para o discente percorrer, levando em consideração os conhecimentos prévios, né, porque os conhecimentos prévios podem ali facilitar ou não para o aluno o desenvolvimento no AVA. A seguir apresentaremos uma sequência de imagens que nos possibilitam refletir
sobre os percursos do designer educacional. Então, eu apresento essa sequência de imagem, eu não vou ficar falando sobre elas, né? Mas trago para vocês poderem pensar nessas possibilidades aí de como é pensado, né, o ambiente virtual quando ele, desculpa, de como é pensado pelo desenvolvedor ou desenvolvedores do ambiente virtual, que é o AVA agora, né, ambiente virtual de aprendizagem, que permite que nós, como professor, trabalhemos diferentes ações. A não ser que venha, muitas vezes a gente recebe a ordem do que fazer, mas se a gente tem aí a liberdade, a gente pode pensar de diferentes formas, né? Então aqui, ó, o designer é o profissional que trabalha com o designer e projetos que envolvam a criatividade. E o designer é o projeto criativo feito pelo profissional designer. Então aqui os recursos, né? Ressaltamos que com os avanços das TDIs, né, e a disseminação da filosofia, dos REIAs, Recursos Educacionais Abertos, há conteúdos de qualidade disponíveis gratuitamente na internet que podem servir como material didático para vários cursos e várias disciplinas. E isso eu acho que é o mais interessante, porque como é um ambiente totalmente no virtual, você pode utilizar de materiais que estão disponibilizados gratuitamente para a sua aula, fazendo com que a sua aula se torne, né, a cada dia muito mais aí interessante e desafiador. O desafio do educador passou a ser como selecionar e avaliar quais conteúdos irá escolher para as suas aulas. Gente, é muito importante, vários autores falam sobre isso, né? Mas ter isso muito claro. A partir da internet, nós professores e nossos alunos, qualquer pessoa, passou a ter um acesso à informação muito rápido. Você está com uma dúvida, você vai lá e digita e você pesquisa, né? Todo mundo consegue agora entender um pouco de tudo. No entanto, informação não significa conhecimento. Eu falei isso na aula anterior e estou falando isso com vocês novamente. A gente tem muita informação, mas como que a gente seleciona, né, o que é bom do que é ruim? O joio do trigo. De que forma eu consigo separar um texto que é bom para mandar para os meus alunos de um texto que é mediano, de um texto que não vai ter interesse? Porque quando eu penso os textos, eu sempre penso assim, peraí, é pós-graduação, vai colaborar com formação, eu tenho alguns critérios meus para poder selecionar um texto que às vezes eu vi outro que eu falo, não, esse é bacana, mas a linguagem está complicada, não, é muito técnico, não vai permitir tanta reflexão e tanto debate, eu opto por esse, que a linguagem ela é mais fácil, mas permite uma reflexão mais profunda, porque é menos técnico. Então, tudo isso tem que pensar, e isso é o desafio para o professor, né? A função do designer educacional não é somente criar conteúdos, e também elaborar atividades, né, de interações. Não é só isso, né? A gente está aqui, ó, importante. Defendemos que a função principal do design educacional não é o de desenvolver o material didático, mas sim de selecionar diferentes materiais online e propor atividades que permitam a experiência interativa da aprendizagem. Então, gente, a gente tem que pensar aí que a gente tem essa função aí do designer educacional. Quando a gente está trabalhando no AVA, é engraçado que o mundo virtual faz a gente trazer tantas funções, né? Não é só ser professor, mas quando a gente trabalha principalmente no ambiente virtual, é impressionante como a gente assume outras funções que aparentemente vão além do ser professor, mas que exigem e nos dão mais trabalho, mais funções, né? De refletir sobre o que está acontecendo. Gente, essas foram as referências utilizadas para essa aula, tá certo? Eu queria chamar a atenção bastante de vocês para as obras da Andréa Filatro. Filatro é realmente uma professora que tem dedicado muito tempo
para estudar e para pensar a questão da EAD e tudo mais. Ela tem muito conteúdo, quem tiver interessado, eu sugiro que se dedique, aí tem muita coisa dela. A Filatro tem muitos livros para serem pensados. Eu gosto muito desse, né? Produção dos conteúdos educacionais, eu já li. Ela lançou um agora que eu adoro, que são metodologias inovativas, né? Que as pessoas falam de metodologias ativas. Aí a Filatro já traz a ideia da metodologia inovativa. Então, uma profissional que nessa área da EAD, ela está muito, muito antenada e é uma excelente referência. Gente, eu agradeço muito, lembrando vocês que vocês podem selecionar daqui alguma obra ou vocês podem selecionar no plano de aula para montar um PowerPoint, tá certo? Sempre montando PowerPoint em grupo, dupla ou trio, começar a liberar para trio para ficar mais fácil para vocês poderem começar aí a poder mandar para a Didi fazer aquele e-mail com todos para a gente ter vários materiais de vários autores, tá bom? Agradeço a participação na aula com vocês e espero vocês para a nossa próxima aula, que será a última desse semestre, na modalidade EAD, tá bom? Muito obrigada.